Oi, e aí, tudo bem com vocês? Foram bem de férias? Graças a Deus que estamos de volta, né? Com muito ânimo para essa nossa última etapa, nossa segunda e última etapa, com a graça de Deus. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te damos graça por estarmos retornando, mas queremos também, Jesus, te bendizer por tudo que nós vivemos durante esse tempo de férias. Não sei se todos tiveram férias, mas da catequese tiveram, de mim vocês tiveram. Então agradecemos ao Senhor por tudo que nós pudemos viver de bom, Senhor, durante esse tempo, ao lado daqueles dos nossos que conseguimos estar ao lado deles. Muito obrigada, Jesus. Obrigada também por tudo aquilo que foram lutas, que não saiu conforme a gente sonhou, conforme a gente desejou, privados de tantas coisas, Senhor Jesus. Nós te bendizemos por tudo que foi as nossas dificuldades. Te bendizemos, Senhor, pela certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos prometeu que seria fácil, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E te bendizemos, Jesus, porque precisamos mesmo da vossa companhia nesse tempo em que essa pandemia continua, em que não sabemos até onde ela vai chegar, em que não temos ainda perspectiva, Senhor Jesus, da nossa vida voltar à normalidade. Mas uma coisa nós temos, Senhor, temos a Ti, temos a certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor quer estar ao nosso lado, que o Senhor quer entrar na nossa vida, quer fazer parte dela. O Senhor deseja, de fato, reinar na nossa vida. Então, nesse tempo onde estamos privados de sairmos, privados de tantas coisas, nós queremos alargar as portas do nosso coração para Jesus. Queremos acolhê-lo no nosso coração, amá-lo cada vez mais, Senhor Jesus. Porque assim como São Paulo e outros santos diziam, Deus é e basta na minha vida, que possamos tirar os olhos nesse tempo de tudo que não conseguimos, de tudo que não podemos, daquilo que são as nossas provações, Senhor, e podemos olhar mais para Ti, que viveu, Senhor Jesus, abrindo mão de tudo, que tudo entregou, que como o Senhor bem disse, as aves têm seu ninho, as raposas têm sua toca, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Então, o bem maior, o tesouro mesmo da nossa vida és Tu, Senhor Jesus. As outras coisas virão por acréscimo. Então, nesse tempo, nós te bendizemos, porque temos a Ti, porque temos o Teu conforto, porque temos, Jesus amado, a Tua presença no meio de nós. Derrama sobre nós hoje o Teu Espírito, Senhor. Aquele Espírito que o Senhor prometeu à sua igreja fundante, em Pentecostes, que viria e que seria um outro consolador e que renovaria as nossas forças, que nos daria toda a força que precisássemos. Sim, Senhor, porque disso nós precisamos. Da Tua força nós precisamos, Jesus. Precisamos que o Senhor derrame sobre nós esse Espírito Santo, que nos fortalece, que nos restaura, que faz nova todas as coisas. O que precisa ser renovado? É a sua fé, meu irmão. O que precisa ser renovado? É o amor no seu coração. O que precisa ser renovado nessa vida? O que precisa ser restaurado para que você possa retomar esse semestre de caminhada com mais determinação do que nunca, com mais ânimo do que nunca, né? Focado em nosso Senhor Jesus Cristo, aberto ao que Ele tem para você. Então pedimos hoje, Jesus, que a Tua graça seja derramada sobre cada um de nós. E o Senhor renove as nossas forças, nos levante, levante todos nós, todos aqueles que estão mais abatidos, que possamos reerguer por seu braço forte, Senhor Jesus, que possamos levantar, Senhor Jesus, porque nós possamos até cair, até nos desanimar, mas não podemos nos permanecer lá, Jesus, porque o Senhor já conquistou para nós essa vitória, porque o Senhor nos dá a sua força, a sua força. Derrama sobre nós, Jesus, a sua força. E pedimos, minha mãe, a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus, meus irmãos, que nós estamos retomando. Não sabemos como que vai ser ainda, digamos, até o Crisma. Sabemos uma coisa, que vamos continuar com a nossa catequese por aqui, todos os domingos, com a graça de Deus. Uma coisa que eu peço muito a Deus é que a gente possa fazer um retiro, pelo menos, antes do Crisma. E vou pedir para o Padre Eduardo, né, assim que tudo isso passar e o bispo disser agora, nós podemos crismar. Aí nós vamos ter concluído o nosso percurso catequético, vamos estar pronto para crismar, mas eu vou, antes dizer, pedir para o padre, não, precisamos fazer um retiro, porque é um momento de muita graça, certo? Mas Deus é que sabe, né? O futuro a Deus pertence. Por enquanto vamos caminhar dentro do que é a nossa possibilidade. Esse mês nós terminaremos o credo, a nossa profissão de fé. Espero que hoje você tenha uma fé mais madura, que você saiba dizer de fato o motivo da sua alegria, o motivo da sua esperança, porque esse motivo diz da nossa fé. E a partir de setembro nós vamos começar a caminhar com os 10 mandamentos. É algo mais forte, vai tocar na doutrina social da igreja, na moral cristã, é algo assim, digamos, mais apimentado. Mas aí vocês já vão ser homens e mulheres de uma fé consistente, preparados para acolher. Não é verdade? Então, nós vimos a última catequese em junho, foi sobre a igreja, creio na igreja católica. Que você hoje tem uma visão diferente da igreja. Se a gente pudesse, falaria mais umas 2 semanas aqui sobre a igreja, porque a nossa igreja ela tem uma história fantástica, ela tem 2000 anos, é uma das instituições mais antigas, se não for a mais antiga. Não vamos dizer que a história da igreja é perfeita, teve muitos percalços e teve muitas falhas, mas a gente viu sobre a grande contribuição que a igreja vem dando ao longo de todo o tempo, desde que ela começou, uma grande contribuição a partir do ensinamento de Cristo, né? Para as civilizações, todas as épocas, até hoje, né? Até hoje a igreja tem essa grande contribuição. Ela é a maior instituição de caridade atual do mundo. Imagine vocês se a igreja tirasse todas as obras de caridade dela da África, por exemplo. O que viraria aquilo lá? Então ela está presente nos recantos mais longínquos desse mundo, onde precisa de alguém, né, para cuidar, por meio das instituições de caridade, por meio das próprias congregações de religiosas, de consagrados. A igreja está presente nesse mundo todo, meus irmãos, fazendo o bem. Os cristãos têm sido muito perseguidos desde o início. A gente viu que dos 12 apóstolos, 11 já foram martirizados, para você ver, assim, o que é ser cristão. É muito sangue derramado, mas esse sangue derramado, ele é como semente, né, de novos cristãos. É como ali fosse semente plantada na terra, porque parece que onde mais a igreja é perseguida, mais ela cresce e ela se fortalece. Então, às vezes eu estou aqui em dúvida se eu vou continuar minha catequese, como teve uma pessoa falou para mim que não ia fazer catequese porque não gostava da catequese, não gostava pelas redes sociais, né? Eu espero que a pessoa depois volte para fazer presencial. Mas assim, a gente simplesmente não gosta de uma coisa, não gosta de uma catequese pelas redes sociais, eu não vou mais fazer. Mas será que Jesus gostou de morrer naquela cruz, né? Eu já fiz essa pergunta para vocês. Será que os apóstolos, eles gostaram de dar a sua vida, derramar o seu sangue, de ser perseguidos, presos, mortos pelo Evangelho? Então, a minha vontade parece que ainda está muito acima daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E a gente precisa ir conhecendo a nossa fé para a gente ir se submetendo a ela. Então, essa igreja tão perseguida que ninguém conseguiu destruir, nem Napoleão, que investiu muito nela, chegou a botar, por exemplo, 2 bispos lá no calabouço do castelo dele, depois lá mesmo ele foi destruído, né? Aí vem comunismo que persegue a igreja. Tipo, na China, por exemplo, tem bispos presos lá na China pelo regime totalitário comunista, que o comunismo, onde ele se implanta, ele persegue a igreja, os cristãos.
persegue outras religiões, persegue evangélico, mas o alvo mesmo, assim, do comunismo é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, que na verdade significa essa grande resistência a esses sistemas totalitários. É o comunismo, é o iluminismo, é o nazismo, então a Igreja já passou por tudo isso. Porque nosso Senhor, lá em Mateus 16:16, a gente viu sobre o poder das chaves dada a Pedro. Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não disse: Eu edificarei uma igreja, meus irmãos. Isso é um detalhe assim, importantíssimo. Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. E disse mais: E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a gente viu as tribulações que a igreja já passa e vai passar mais, né, por meio do anticristo, nesses últimos tempos. E quando esse anticristo ocupar o trono e achar que está reinando, Jesus voltará. E todo mal será dissipado. E ele sim sentará no seu trono. E quem que vai ser elevado junto com ele? A sua igreja. Aqueles que permanecerem até o final. Então, o inferno será destruído e serão novos céus e nova terra. Para dizer também, no poder das chaves, Pedro é instituído Papa e Jesus diz a ele: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E aqui a gente falou sobre o Papa, a hierarquia da igreja, né? O Papa, a cabeça visível da igreja. Mas para falar um pouquinho sobre a infalibilidade papal, porque eu acho que eu não falei, não sei se você já ouviu falar. Infalibilidade papal, para dizer que o Papa é infalível. Então você pode dizer: nossa, mas o Papa é infalível? Sim, é importante compreender como e quando que o Papa é infalível. Primeiro, ele é infalível porque a igreja é assistida diretamente pelo Espírito Santo, certo? Isso você já compreendeu, né? É o Espírito Santo quem direciona a igreja, ou você duvida disso? Então, a partir desse princípio, o Papa ele é infalível quando ele se pronuncia, digamos assim, oficialmente, quando ele se pronuncia como pastor supremo dessa igreja. Não é quando o Papa fala de qualquer coisa, qualquer dia. Não, é quando ele pronuncia como pastor supremo dessa igreja, a partir da cadeira de Pedro. Quando ele se pronuncia ex cátedra, que significa a partir da cadeira de Pedro para a sua igreja. E quando ele se pronuncia a respeito de qualquer coisa, não, é quando ele se pronuncia a respeito da fé e da moral. Então, por exemplo, a respeito dos dogmas, quando o Papa se pronuncia, quando ele bate o martelo a respeito dos dogmas, aí é como diz Santo Agostinho: Roma falou, está falado. Só que um dogma, meu irmão, ele não nasce assim, de repente. Né? A gente vê que os dogmas sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, foram vários concílios, 30 anos depois outro concílio. Ali o Papa ele reúne com o colégio episcopal, que são os seus bispos. Ali é estudado, ali é analisado, ali é orado. Então, escuta a Deus em oração. Então, até ele pronunciar um dogma, aí demanda tudo, tem toda essa demanda de tempo, de escuta, de oração. Não é assim, de partilha, não é assim de uma hora para outra. Agora, o que acontece? Quando ele pronuncia o dogma, ele é infalível. Aquele dogma, ele não volta atrás. Você nunca vai ver um Papa cancelando aquilo que foi um dogma proclamado por outro Papa. Entende? Então, a gente viu que tem a questão da sucessão apostólica. A gente vai ver quem que foi o primeiro Papa. Foi Pedro, o segundo foi Lino, o terceiro, e aí vai. Tá tudo registrado, carimbado, certo? Então, houve percalços, teve tempo de ter mais de um Papa na igreja. Mas o que é importante? É que os apóstolos, que são os bispos que formam esse colégio com o Papa, eles
existem por conta da sucessão apostólica, desde Pedro, desde fundada nos apóstolos, a nossa igreja e ele perdura até hoje, certo? Perdura até hoje por meio da chamada sucessão apostólica, que só existe na Igreja Católica. Por isso, só na Igreja Católica existem os sacramentos. Por isso, só na Igreja Católica existe a Eucaristia. Uma coisa muito triste que acontece por conta do protestantismo é negar a Eucaristia. Foi um sacramento deixado por Cristo na última ceia. Lá, como não tem a sucessão apostólica, como o pão não pode se transformar no corpo de Cristo, e nem o sangue, e nem o vinho no sangue de Cristo, eles querem dizer que ali é um simbolismo, que ali representa o símbolo de Cristo. Lá, como não existe, eles não podem confessar e absolver os pecados, né? Então, ficam meio que criticando a confissão. E essa mentalidade vai entrando na Igreja Católica. Conheço muitas regiões que as pessoas não confessam mais, né? Então, negar esses dois sacramentos na igreja, para nós católicos, negar esses dois sacramentos é terrível. Como que o cristão pode viver sem a confissão e sem a Eucaristia? E quando Jesus ressuscitou, ele se apressou logo em instituir o sacramento da Eucaristia. Ele falou para os seus apóstolos, ele não falou para a galera, ele falou para os 12, né? Na época os 11. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ele falou para Pedro, depois que ele ressuscitou, ele falou, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Olha o que Jesus deixou na mão do nosso sacerdote. Em persona Cristo, ali eles são as pessoas de Cristo, na celebração da missa, na confissão. Jesus deixou esse poder, ele sabia que nós iríamos precisar, ele sabia que, mesmo batizado, nós iríamos continuar pecando, que precisávamos desse sacramento. Aí Jesus já se apressa, antes dele ascender ao céu, ele diz, olha, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Então, o padre pode ou não dar absolvição. Nós vamos ver isso no sacramento. Mas para dizer aqui do poder das chaves que Jesus deixou na sua igreja. Uma igreja, meus irmãos, que é para a eternidade. Uma aliança, uma nova e eterna aliança, que Deus fez com a sua igreja, a Igreja Católica. Uma nova e eterna aliança. Porque essa aliança, ela é firmada, não é no sangue de cordeiro, não é no sangue de boi, ela é firmada no sangue do Filho de Deus. Então, uma aliança eterna. Essa aliança de Deus com a sua igreja é uma aliança eterna. A sua igreja que ele virá resgatar no último dia, da qual nós fazemos parte. E aqui nós vamos introduzir o nosso próprio tema. Creio na comunhão dos santos. Que todo domingo de manhã você vai à missa, de manhã ou de noite, né? Que todo domingo você vai à missa e você proclama: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tá? As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio na Igreja Católica e você diz, creio na comunhão dos santos. E o que é comunhão dos santos? Vamos começar a partir da nomenclatura, da definição. Comunhão. Comunhão é comum união. União de ações, união de sentidos, comum união. Unidade dos fiéis que em Cristo pode entrar em comunhão. Essa comunhão nós vamos ver que ela acontece em Cristo. A nossa comunhão uns com os outros na pessoa de Cristo. Dos santos. Quem são os santos? Desde lá o Antigo Testamento, mas assim, principalmente no Novo, a gente vai trazer algumas passagens aqui, que eles se referem aos cristãos como santos. Aqui não seria necessariamente aquele santo já canonizado, que está no altar, mas quem são os santos aqui? São os fiéis, que estão lutando pela santidade, que são parte desse corpo, que estão inseridos na igreja, batizados, que vivem a sua fé e que lutam pela santidade. Então, desde os primórdios da igreja, os cristãos se referem a esse povo
como santo. Né? Eu gosto de chamar meus irmãos de comunidade, meu santinho, santo. A gente se chama muito assim, uns aos outros, né? Porque a gente sabe também da luta de cada um para viver os princípios, nessa busca da santidade. Aí eu vou pegar duas passagens aqui para vocês perceberem. Em Romanos 8, 27, vai dizer assim, 8, 26 e 27, para você ver o contexto. Paulo escreve aos Romanos e diz assim: Outrosim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. O que essa passagem está falando, que não é o nosso assunto? Que o Espírito de Deus que habita em nós vem auxílio à nossa fraqueza porque nós não sabemos orar como convém. Né? Está falando da oração em línguas. Eu oro, às vezes eu não tenho mais palavra para orar e o Espírito vem em auxílio. Então, é o próprio Espírito que intercede pelos santos segundo Deus, porque é o próprio Espírito Santo que ora em mim, quando eu me abandono ao Espírito em oração. É o próprio Espírito que intercede por mim, que leva os clamores do meu coração, por meio da oração em línguas, ao céu. Então vai dizer, o Espírito intercede pelos santos, segundo Deus. Você vê que ele está tratando aqui de santos, os fiéis, né? Outra parte, 1 Coríntios 6:1, fala assim, aqui já é o mesmo Paulo que fala, escrevendo aquela comunidade de Corinto. Ele fala, quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Imagine assim na sua comunidade, né? Paulo vai dizer, como é que vocês, quando tem um desentendimento entre os outros, vão pedir ajuda, vão pedir que seja feita justiça no mundo lá fora, nos injustos, em vez de recorrer aos membros da comunidade, em vez de recorrer aos santos, aos irmãos santos. Então, para entender que isso aqui, santo não é aquele que já está nos altares, não é só aquele é santo mesmo. Mas nós que estamos lutando, se você está lutando, meus irmãos, você é considerado santo, porque você está lutando dentro das suas possibilidades. Então, comunhão dos santos, nós vamos aprofundar no próximo vídeo, certo?